Edson Lima, amor, alegria e paz, a paz de Deus em seu coração. E hoje vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar sobre as 7 pragas do Apocalipse. Antes de você meditar na palavra, assistir este vídeo, se inscreva no meu canal Edson Lima, ativando o sininho, comentando, compartilhando e dando aquele like para ajudar o crescimento do canal. E vamos à palavra de Deus para este vídeo de número 69 da minha live. A palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, que a palavra de Deus diz assim: E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra a taça da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chagas maligna no homem, que tinha o sinal da besta, que adorava a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou-se em sangue, como de um morto, e morreu toda a alma vivente que existia lá no mar, né? E o terceiro anjo derramou a sua taça no rio e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E ouviu um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és o que era e é santo, porque julga estas coisas. Visto como derramarás o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouviu outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus é todo poderoso e verdadeiro, justos são os seus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitida que abrasasse o homem com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glórias. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, por causa das suas dores, por causa das suas chagas, e blasfemaram do nome do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que não preparasse o caminho para o rei do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca dos falsos profetas, vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, que vão ao encontro do rei de todo o mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado significa feliz será. É aqueles que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e vejas vergonha da sua nudez. E congregaram no lugar em Hebreus que se chama Armagedon. E o sétimo anjo, que essa é a última taça, né? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E uma grande voz do templo do céu, do trono, dizia: Está feito. E houve-se trovões, terremotos, relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi tão grande terremoto com as grandes cidades, e fendeu 3 partes da cidade, das nações. E caiu a grande Babilônia, que não se lembrou de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu e o monte não se acharam. E sobre os homens caiu do céu um grande saraiva, que é pedra do peso de 1 talento. Que essa pedra é um peso de 35 quilos, né? Peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas e das saraivas, porque as suas pragas eram muito grandes. Então, aqui, como lemos aqui esse Apocalipse, capítulo 16, de versículo 1 até o final, lemos ele todo.
E você vê aí, fala sobre as 7 pragas. Agora eu vou explicar como essas pragas. Então, como diz aqui, que o primeiro derramou sua taça e fez-se umas chagas malignas no homem, que são as úlceras malignas. E os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem. Estes pessoal que receberam essa primeira praga eram os que adoravam a besta, que adoravam o poder papal e a sua imagem. Que essa besta também se refere ao anticristo. Então, eles foram feridos com úlceras malignas, os adoradores da besta. Aí já a segunda praga, que é a segunda, que Deus derramou a sua taça, os anjos de Deus derramou a sua taça sobre o mar, e o mar se tornou-se em sangue. E todas aquelas vidas que havia ali no mar morreram. Seja peixe, água marinha, tubarões, até a gente que aqueles barqueiro que trabalha ali no mar, aqueles pessoal que do navio, tudo que tinha vida no mar morreu por causa desse sangue. E o terceiro foi derramado no rio. O rio, o anjo derramou sua taça sobre o rio. E o rio se tornou também como sangue. E tudo também que tinha no rio morreu. E nas fontes das águas. E essas fontes aí que dá água para nós, que passa pela encanação, que tudo aí, essa também transformou-se em sangue, que é as fontes das águas. Que as cachoeiras também se transformou-se em sangue. Tudo onde tinha fonte de águas se transformou em sangue. E essa foi a terceira praga. Agora a quarta praga. A quarta praga, os anjos derramou sua taça sobre o sol. Essa quarta praga, o anjo derramou a taça sobre o sol. E abrasará o homem com fogo, com calor, grande calor. Ele sentiu tão calor que blasfemaram do nome de Deus e não se arrependeu para lhe dar glória. Por que eles não se arrependeram para lhe dar glória? Porque a porta da graça tinha fechado. Não tinha como ele se arrepender. Porque agora é o tempo de salvação, é agora. A porta da graça está aberta. Por isso que nós temos que buscar o Senhor quando se pode achar. Porque agora a porta da graça está aberta. Nós temos profetas que falam da palavra dele. Temos a igreja para ir. Temos a Bíblia. Mas quando a porta da graça se fechar, nós não vamos termos como se arrepender. E nem vai ter profeta para pregar para nós. Vai existir o falso profeta pregando, mas não vai ser profeta como o de hoje. Porque hoje o tempo da graça. O Espírito Santo está aqui na terra. E quando o Espírito Santo for retirado da terra e a porta da graça se fechar, não vai ter como se arrepender. Então nessa quarta praga aqui, os homens blasfemaram do nome de Deus e não tinha como se arrepender, porque a porta da graça foi se fechada, ele não tinha mais como se arrepender. Então o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, sobre o trono do poder papal, sobre o trono da religião falsa. Ele derrubou e o seu reino se fez tenebroso, se transformou-se em treva, aquele reino. E os homens mordiam a língua de dor. Ele sentia muita ira, muita raiva e mordia a língua de dor. Esses povos que tinha a besta, o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, os falsos profetas. Vai ter um falso profeta que vai reinar aqui, vai professar o nome de Deus, fazer as coisas erradas, que é a operação do erro, que esses reis vão de encontro aos governadores, aos reis do mundo, que eles vão fazer sinais, prodígios e maravilhas da mentira. Mas prodígio da mentira, como diz lá, há espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e há o espírito do erro, que na época do Cristo vai ser esse espírito do erro que vai reinar na terra. As pessoas que vão ser enganadas por esse espírito do erro. Então eles vão morder a língua de dor, porque a quinta taça foi derramada no trono da besta. Já o sexto anjo, a taça será derramada no grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se. As águas vão secar, vão vir uma seca total. Aí as águas vão se secar, preparando o caminho para o rei do Oriente. Como diz aqui, preparando o caminho para os reis do Oriente. Então o sétimo, essas são as sextas, né? Que eles vão preparar o caminho para o rei do Oriente. Aqui vai estar governando na terra o anticristo, o falso profeta e o poder religioso, que é o poder papal, e os enganadores, as pessoas ímpias, eles tudo preparando esse caminho do engano aqui quando for derramada
traça no grande rio Eufrates, as águas vão se secar. Os homens não vão ver uma grande seca, que é preparando o caminho como o rei do Oriente, como diz aqui. Agora o sétimo, o anjo derramou sua taça no ar. E houve uma grande voz. Está feito, do templo. Houve-se uma grande voz do trono de Deus. Está feito, está consumado. Então, e eles, aí vai vir do céu, essa sétima praga, uma chuva de saraivada. Chuvas de pedra de 35 quilos. Que é pedras que pesa 35 quilos. Pense, um saco de cimento pesa 50 quilos. Vai ser menos do que um saco de cimento, mas vai ser pesado. 35 quilos. Eu tenho quase 50 quilos também, igual cimento. Vai ser menos do que o meu peso. Mas vai ser pesada. Tamanho de um carro essas pedras. Ou menos, né? Menor do que um carro. Tamanho de uma moto, mais ou menos. Que elas vão cair do céu, que é a chuva de saraivadas. E vão ser pedras que vão cair como esses meteoritos de hoje. Vai ser dessas pedras que vão cair sobre os homens. Então, aqui se representa, quando na Bíblia diz o linho fino na Bíblia, como você vê lá, como vê lá em Apocalipse 19:8, o linho fino são as justiças dos santos. Você tem que ter esse linho fino, que tem que ter a justiça dos santos na sua vida. E o testemunho de Jesus, como diz lá no mesmo Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você tem que ter esse espírito da profecia sobre você. Porque é o testemunho de Jesus. Você tem que ser testemunha de Jesus aqui na terra. Você tem que ter o espírito de profecia. Você tem que ter esse linho fino, que é a justiça do santo. Praticar a justiça de Deus na sua vida. Então aqui nós se tratamos de 7 pragas do Apocalipse. Tudo isso que vai acontecer logo após o arrebatamento. Isso não vai ser agora, isso vai ser logo após o arrebatamento, que vai vir as 7 pragas do Apocalipse. E grandes coisas vão acontecer. Vai ser épocas de sofrimentos, época que o anticristo vai reinar, vai engano. E diz que da boca do dragão, do diabo, o dragão se representa diabo na Bíblia, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã, da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo e os falsos profetas, vai sair, e 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Esses espíritos são espíritos frios, espíritos imundos, espíritos demoníacos, que vão ao encontro do rei da terra para fazer o prodígio, os sinais da mentira, enganando as nações ímpias que ficarem, a nação que ainda não se arrepender. Por isso que, mesmo quem ficar na época do arrebatamento, que passar por tudo isso, vai ter que pagar com o seu próprio sangue, como eu já falo em alguns vídeos aí falando sobre o princípio das dores. Então, quem ficar vai sofrer, vai penar, vai ter quem quiser comer vai ter que ter a marca da besta, que é o número 66, que é o número de um homem que vai ser implantado ou na mão ou na testa. Para os adventistas diz que o sinal da besta é o domingo, e o sinal de Deus é o sábado, que ele diz que o sinal de Deus é o sábado. Por isso que ele diz, os que vão ser assinalados, não danifique nem a terra, nem o mar, não danifique as ervas verdes, não danifique nada, antes até que selamos o servo de nosso Deus, que é as pessoas que vai ter o selo do Deus vivo, que essas pragas não vão poder tocar. As pessoas. Então, quem rejeitar a marca da besta, quem rejeitar o número do seu nome, que é 666, quem rejeitar todo esse engano satânico, vai receber o sinal de Deus, mas também mesmo assim vai ser morto, vai ser degolado. Vai ser degolado. Por isso que diz, vi as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra, que como diz lá em Apocalipse, as almas daqueles que foi decapitado. Então, quem aceitar Jesus vai ser degolado. Eles vão arrancar a cabeça, eles vão torturar, eles vão matar, mas você vai ser morto, mas você vai ser salvo. Então, aqui nessas 7 pragas que fala da ira de Deus sobre essa nação ímpia, do anticristo, do falso profeta, da besta. Então, aqui diz que eles vão, quando a água se transformar em sangue, que é o mar vai se transformar em sangue, as águas vão se transformar em sangue, as fontes das águas, eles vão beber desse sangue, eles vão pagar, porque eles derramaram o sangue dos profetas. No começo, não foi como teve aqueles mártires que morreram, por amor de Deus, teve muitos, que até hoje morrem muitos mártires,
pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, que leva o amor de Deus a esses países, essas pessoas que vão a pregar nesses países e não voltam mais, eles morrem, as pessoas matam, tortura. Como teve Estevão da Bíblia, que foi apedrejado, como teve alguns profetas da Bíblia que morreram por amor a Deus. Então, no final dos tempos, esses poder enganoso, que é o anticristo, os ímpios, essas pessoas que fizeram esse mal, eles vão beber desse sangue, eles vão pagar, eles vão beber do sangue que ele derramou dos profetas. Se você ler direitinho Apocalipse 15, você vai ver isso. Apocalipse 16, que digo, você vai ver isso. Então, aqui nós se tratamos das 7 pragas do Apocalipse. Vigie, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você não ande nu, para que você não veja vergonha da sua nudez. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos nu no mundo espiritual. Então, Deus quer limpar suas vestes, aceite o Senhor Jesus, não aceite a marca da besta, não viva desse poder enganoso, desse poder religioso, desse poder papal, não viva. Quem ficar aqui vai penar, vai pagar um preço, vai sofrer essas 7 pragas do Apocalipse e mais coisas que vão por vir. Agora só é o princípio das dores, mas depois vai ser o verdadeiro Armagedon, o verdadeiro Apocalipse, depois, logo após o arrebatamento. Então, busca Jesus, se santifique para você se livrar de todas essas coisas. E esta é a palavra de Deus que eu deixo para o seu coração nesta tarde. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e que Deus o abençoe. Tchau!